Assalamu alaikum. A situação brasileira. O atual contexto religioso do Brasil é, em grande parte, reflexo de uma falta de oportunidade de escolha e de informação. A internet foi uma grande aliada do Islã para as pessoas que a usam de forma correta. Porém, a grande maioria usa esta maravilha tecnológica de forma infrutífera e prejudicial. Predominam programas de TV e rádio que se confrontam na disputa por cada ovelha. Essa disputa ocorre principalmente entre evangélicos e católicos, e, muitas vezes, entre eles mesmos. Alguns grupos evangélicos são exceção, e não têm TV por dizerem que é coisa do demônio. É comum novelas, filmes ou programas de algumas emissoras fazerem propaganda do espiritismo, que é uma doutrina divergente da palavra de Allah. Ou melhor, uma doutrina pseudo-seguidora, já que muitos adeptos dela se esforçam em tentar fazer convenientes adaptações interpretativas da Bíblia. Conceitos estranhos à revelação de Allah, como a reencarnação, são inseridos. Dizem que tivemos vidas passadas. No entanto, o que Allah revelou é que morremos e seremos ressuscitados para o dia do juízo. Muitas pessoas que procuram tal crença erram por desejarem um conforto pela perda de alguém ou uma visão otimista da morte, pois amam muito a vida mundana e seus prazeres e temem o fim disto. Mas de nada adianta um conforto se ele é baseado em uma farsa, e a verdade é o conforto de Allah, que é baseado na promessa do paraíso para os seus servos. É bom citar também uma coisa sutil. Este tipo de crença é procurado por muitas pessoas que desejam ficar com a consciência limpa, pois, se existem vidas passadas, então existem oportunidades de melhorarem suas ações. E, neste caso, não iriam para o inferno. No entanto, existe apenas esta vida, e depois dela, o julgamento de Allah. Existem centenas de denominações evangélicas com diversas doutrinas cujas divergências possuem amplitude variável. Algumas são muito parecidas e, aparentemente, têm apenas nomes diferentes. Outras são tão diferentes que nem parecem ter uma origem comum. Muitos seguidores e até pregadores têm a visão de que a sua denominação é a melhor e, às vezes, pregam com audácia que são elas o único caminho para a salvação. Alguns programas, se não todos, são de uma falta de escrúpulos espantosa. Colocam exemplos fabricados de pessoas arruinadas financeiramente e com problemas familiares, as quais, após começarem a frequentar a igreja em questão, acabam ficando ricas com várias casas e carros importados na garagem. Isto tudo não passa de um chamariz, pois devemos adorar Allah não por causa do que Ele nos dá. Claro que devemos ser gratos a tudo o que Ele nos dá, pois tudo vem dele, mas devemos adorá-lo por Ele ser Allah, e não por interesse. A pessoa que vai a tal igreja atraída por este tipo de comercial é indigna de Allah, pois não foi com a intenção de agradar a Allah, mas sim buscar melhorias para esta vida mundana. Certamente tal pessoa sairá ou permanecerá em pior situação do que quando chegou a frequentar tal culto. Muitos fiéis são explorados por igrejas. Escândalos de corrupção e enriquecimento ilícito comprovam tal fato. Episódios absurdos de pura charlatanice e comércio são vistos de forma passiva. Alguns elementos destas igrejas denominam-se apóstolos e até profetas. Dizem mentiras e fabricam milagres aproveitando-se da ignorância de muitas pessoas. A Igreja Católica percebeu que perdia fiéis no Brasil para estas seitas menores e passou a competir com elas no mesmo nível, com músicas de nível inferior em talento, cantadas por padres, programas religiosos em uma tentativa desesperada de não perder o rebanho. Apenas não chegou ao nível de protagonizar milagres, entre aspas, em todas as missas, assim como fazem alguns grupos evangélicos em seus cultos. Mas continuam sua fabricação de ídolos
e santos, como tradicionalmente sempre fizeram. Isto tudo também serve para maquiar os recentes escândalos de pedofilia, homossexualismo e fornicação. E as estratégias mudaram, pois antigamente escolhiam a violência e a influência política como solução óbvia de seus problemas. Temos o exemplo da Inquisição e das Cruzadas. Enfim, todo este quadro é retocado por minorias que praticam cultos pagãos, que não merecem ser mais mencionados do que isto. O Islã começa a ganhar seguidores no Brasil. Traduções do sentido do Alcorão, livros gratuitos, sites, vídeos, novas mesquitas e o esforço de muitos muçulmanos em divulgar a verdade de Allah são uma luz para aqueles que procuram o caminho reto. Allah faz o que deseja e ninguém pode opor-se a ele.